Vamos dar continuidade ao curso do MSA? Então, vem aqui comigo. Olá a todos, meu nome é Tiele e estarei ministrando esse curso gratuito do MSA aqui no YouTube para vocês. Se você é novo ou nova por aqui, já clique no botão de se inscrever aqui abaixo, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. E para quem não está sabendo, nós já fizemos a fase 1 completa do MSA aqui no canal do YouTube, além de 2 aulões que fizemos ao vivo referente à estrutura do MSA, fase 1, entre outros. Caso vocês queiram assistir, está aqui no link da descrição. Também, como nós já finalizamos a fase 1, neste vídeo iremos abordar a fase 2, nós estamos disponibilizando um super presente para vocês dentro de nossa plataforma. Aqui na nossa plataforma online, na aba de materiais gratuitos, nós colocamos o nosso mapa mental do MSA referente à fase 1. Então, vocês podem adquirir, podem imprimir, baixar para usar com os alunos de vocês ou até mesmo para estudo. Basicamente, o mapa mental já se autoexplica, está tudo mais ilustrado, desenhado, direto ao assunto para você lecionar com muito mais qualidade e facilidade aos seus alunos. Aproveitem! Nesta aula, abordaremos o conteúdo inicial da fase 2 do MSA, que é referente às figuras musicais. Vamos nessa! O MSA cita que as figuras musicais servem para representar a duração do som, do silêncio e o ritmo musical. Vocês se lembram que nós falamos lá na fase 1 que a duração ela é uma propriedade do som que se refere à sustentação, se ele é mais longo ou se ele é mais curto? Então, dependendo da figura musical, nós saberemos quanto tempo executar naquela notinha, qual que é o valor dela e assim por diante. Aqui nós temos 2 tipos, a nota musical e a pausa musical. A nota musical se refere à figura que representa o som, tudo bem? E a pausa se refere à figura que representa o silêncio, ok? Nós temos 7 figuras do som e suas respectivas do silêncio. Vamos observar aqui. Vamos falar agora sobre a tabela das figuras musicais. Nós temos 7 figuras: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. A semibreve é a de maior duração, digamos que ela manda em todas as outras, tudo bem? Por quê? Porque ela está no topo, ela é a primeira de todas. Todas as outras figurinhas são frações dela, tudo bem? Então aqui nós iremos pensar assim, pense que a semibreve é uma pizza completa. Se nós dividirmos essa pizza ao meio, nascem 2 mínimas, então todas as demais figurinhas são fraçõezinhas da semibreve, tudo bem? Vamos prestar atenção aqui, semibreve então, ela é número 1, certo? Porque ela é a primeira da tabela, e a pausa dela é um traço e um retângulo para baixo, certo? Já a mínima é a metade da semibreve, porque nós estamos dividindo. Toda vez que a gente dividir, a gente vai descer nessa tabela. Então, vamos descer. Cortou a semibreve ao meio, nasce a mínima. A mínima é a metade da semibreve e ela é o número 2. Por quê? Porque nós precisamos de 2 mínimas para resultar em uma semibreve. Lembre-se da pizza, certo? E aqui a pausa da mínima é parecida com a da semibreve. Tomem cuidado. Porém, o retângulo dela está para cima, certo? E agora descendo, se pegarmos a mínima e cortarmos ao meio, nasce a semínima, tudo bem? Nascem 2 semínimas no caso. Então, a semínima, ela já é preenchidinha, falaremos daqui a pouco sobre a parte das figuras. A pausa dela já é um pouquinho mais diferente e ela é número 4. Por quê? Porque se nós somarmos 4 semínimas, nós chegaremos lá na semibreve. Lembre-se da pizza, estamos cortando, dividindo ao meio, então está nascendo mais pedacinhos, ok? Esses números são a identificação de cada figura musical. É como se fosse um RG. Pense,
cada um de nós temos o nosso RG, certo? A nossa identidade. As figurinhas também têm o RG, digamos assim. Estes números são bastante importantes porque nós iremos usar num próximo tópico futuro, não muito distante, chamado fórmula de compasso. Então, guardem o número dessas figuras. Continuando, nós temos aqui a colcheia. A colcheia é a metade da semínima. Então, a que está abaixo é metade da anterior, certo? A colcheia é metade da semínima, ela tem a pausa da colcheia também, e ela é número 8, porque se somarmos 8 colcheias, resulta em uma semibreve, tudo bem? Sempre esse número é em relação à semibreve, porque os números, as figurinhas são frações da semibreve. Continuando, pegue a colcheia, corte ao meio, nasce a semicolcheia número 16 e a pausa dela tem duas bandeirolas ou 2 colchetes, falaremos já já. Corte a semicolcheia ao meio, nasce a fusa ela tem 3 colchetes, tudo bem? Ela é número 32, porque se somarmos 32 fusas resulta em uma semibreve. E a semifusa é a última figura que nós temos da tabela, tudo bem? Ela é a que menos vale neste caso aqui, ó, tudo bem? No caso, sempre a semifusa será a de menor valor, certo? A semibreve sempre é de maior valor e a semifusa sempre a de menor valor. Detalhe, nos nossos inários, no inário da CCB, só é abordado até a semicolcheia, tudo bem? Então, você não verá fusa e nem semifusa no inário, até porque senão nós cantaríamos os hinos muito rápidos. Então, é abordado até a semicolcheia. Vamos entender melhor sobre essa relação de proporcionalidade entre as figuras musicais. O que nós falamos na tabela anteriormente? Prestem atenção aqui. É como se nós fôssemos dividindo. A semibreve é a de maior valor, ela está no topo. Então, o número de equivalência dela é 1, porque é ela e ela mesma, tudo bem? E a fração é 1. Se pegarmos essa semibreve e dividirmos ao meio, nascem duas mínimas. Tudo bem? Nascem 2 mínimas. Por quê? Porque a mínima é metade da semibreve. Então, a mínima é número 2. Por quê? Porque precisamos de 2 mínimas para resultar em uma semibreve. E em relação à fração, ela é meio, porque nós cortamos ao meio. Então, tem 2 pedaços, digamos, tudo bem? Ela é 1 de 2, certo? Agora, se pegarmos a mínima e cortarmos ao meio, nascem 2 semínimas. Conseguem perceber que está nascendo as figurinhas musicais? Então, a mínima cortou ao meio, nascem 2 semínimas. Então, a semínima é a metade da mínima. Concordam? Se pegarmos essa outra mínima e dividirmos ao meio, resulta em 2 semínimas. Então, vocês concordam que se nós somarmos 4 semínimas, chegaremos na semibreve? É exatamente isso que nós abordamos aqui neste quadro, porém agora estamos exemplificando para vocês entenderem melhor. Então, a semínima é número 4, porque nós precisamos de 4 semínimas para chegar em uma semibreve, tudo bem? E a relação da fração dela é 1/4. Agora vamos pegar cada semínima dessa e dividir ao meio. Nasce a colcheia, então pega a semínima, corte ao meio, nasceu 2 colcheias. Pegue outra semínima, divide ao meio, mais 2 colcheias, divide mais 2, divide mais 2. Então, no total, são 8 colcheias para chegar em uma semibreve. E se pegarmos a colcheia, dividirmos ao meio, nasce a semicolcheia. A semicolcheia é a metade da colcheia. Toda vez que a gente está descendo, nós dividimos os valores. Quando estamos subindo, nós somamos os valores, tudo bem? Então, no caso, qual que seria a metade da semibreve? A metade corta, é a mínima, que vem a de baixo, tudo bem? Agora, se nós falarmos assim, qual que é a soma, por exemplo, de 2 colcheias? A soma, você sobe na tabela. Então, quem vem antes da colcheia? A semínima. Então, a soma de 2 colcheias é a semínima. E assim você poderá somar. Toda vez que tiver um exercício de soma de figuras, de agrupamento de figuras, você deve sempre pegar de parzinho para chegar num resultado, tudo bem? Vamos observar um exemplo. Então, vamos supor que o exercício nos dê a soma de 4 colcheias resulta em uma, você vai pegar parzinho. Pegue 2 colcheias. 2 colcheias resultam em uma semínima. 2 colcheias mais uma semínima. Agora você soma. Semínima mais uma semínima resulta em uma mínima. Então, se o exercício falasse a soma de 4 colcheias resulta em uma
mínima, tudo bem? Porque você sempre somou de parzinho. Guarde essa informação importante. E agora vamos observar o agrupamento de figuras, porém com figuras diferentes. Como que nós fazemos para variar essas figuras e obter uma única figura? Prestem atenção. Aqui nós temos uma mínima mais duas semínimas. É bem simples, basta você verificar quais figuras são iguais, porque você precisa somar de parzinho. Lembre-se disso, acabamos de falar sobre. Então aqui neste exemplo, mínima mais duas semínimas. Quem que é igual? As duas semínimas. Então, soma as duas semínimas. Quando a gente soma, a gente sobe na tabela das figuras musicais. Então você pensa, qual figurinha vem antes da semínima? É a mínima, então o resultado de duas semínimas é uma mínima, tudo bem? Agora você consegue somar. Mínima mais mínima resulta em uma semibreve. Nós estamos subindo na tabela proporcional das figuras musicais, certo? Outro exemplo, agora nós temos aqui semifusa, duas semifusas mais uma fusa. Como irei fazer isso? Novamente, soma parzinho. Quem que você consegue somar aqui? As semifusas. Duas semifusas resultam em uma fusa, porque ela vem antes. Agora você consegue somar. Fusa mais fusa, semicolcheia, sempre de parzinho. E este outro exemplo, ele tem o que a gente chama de barra de união. Iremos ver ao lado sobre essa parte. É o mesmo processo. Ele tem 4 semifusas. Então você soma. Duas semifusas resulta em uma fusa. Duas semifusas, outra fusa. Agora você consegue somar essas duas. Duas fusas resultam em uma semicolcheia. Agora você sabe que tudo isso daqui é a mesma coisa que uma semicolcheia, não é? Então soma semicolcheia mais uma semicolcheia, colcheia. Então tudo isso daqui pode ser resumido em uma colcheia, mas essa última colcheia resulta em uma semínima. Então, se você tem dificuldade dessa parte, vá voltando aqui na tabela das figurinhas musicais e vá vendo quem vem antes para você conseguir somar e chegar lá em cima na resposta correta. Tudo bem? E para finalizarmos, vamos falar das partes das figuras, tudo bem? As figuras têm partes. A primeira, no caso, é a cabeça, é onde inicia. Então, por exemplo, a semibreve, ela tem só a cabeça, tudo bem? Não está preenchida, somente a cabeça. Essa parte aqui, essa linha na vertical, se chama haste da figura, tudo bem? Então, ela é a haste. A haste, ela pode ser escrita para cima ou para baixo, tudo bem? Tem uma regra dentro do pentagrama. E também, se a haste está escrita para cima, ela precisa ser do lado direito. Se ela está escrita para baixo, precisa ser do lado esquerdo, tudo bem? E a última parte das figuras musicais é esta daqui, mais curvadinha, que nós chamamos de bandeirola ou de colchete. É mais fácil você associar o nome colchete, porque vem de colcheia, dá para associar colchete, colcheia, mas também fique à vontade caso você queira chamar de bandeirola, está correto também. As notas com colchetes podem ser ligadas por barras de união, então você pode ver isso aqui em métodos e pensar, o que é isso? Calma, é só a parte do colchete, tudo bem? Ele está ligando através da barra de união. Então, duas colcheias escritas sozinhas assim é a mesma coisa que se tivesse com a barra de união. E se fosse a semicolcheia, que tem dois colchetes, coloque dois colchetes também, tudo bem? Lembrando que o colchete sempre está à direita da haste, independente se a haste está para cima ou para baixo. Agora que já finalizamos o início da fase 2, se você está gostando desse conteúdo e gostaria de se aprofundar melhor, nós estamos com as vagas para o curso do MSA completo com certificado abertas. Basta você fazer a sua inscrição clicando no link que está aqui acima. Já adiantamos para vocês que no nosso curso completo do MSA com certificado, nós temos 3 planos, então vocês poderão escolher qual melhor atende vocês. E se você está sem professor, gostaria de fazer aulas de música, ou até mesmo intensivo para teste, ou se você é instrutora, instrutor e deseja ter acesso a materiais para lecionar, curso da MSA
ou até mesmo aula, se você vai para o intensivo ou gostaria de aprender a música, envie uma mensagem no nosso WhatsApp aqui no link da descrição. Nós iremos explicar toda a nossa plataforma online e estrutura das aulas, mentoria, para vocês conhecerem melhor gratuitamente. E é claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Comente aqui abaixo se ele te ajudou, se você conseguiu compreender melhor e compartilhe com um amigo que também precisa saber dessas informações abordadas aqui nesta aula. Vejo vocês no próximo vídeo.